Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar, num tema bem espinhoso, que talvez muita gente já tenha presenciado: a autoridade. Uhum. Especificamente, a autoridade espiritual, sabe? A gente busca orientação, mas, às vezes, a mão que deveria guiar é a que mais afasta. Pois é. E o nosso ponto de partida hoje é um texto do presbítero Marcos Benedito, que basicamente pergunta: onde a disciplina para de ser cuidado e vira abuso de poder? É uma pergunta fundamental. E o texto já começa com um título que, olha, chama atenção. Deus concede permissão para matar. Forte? Muito. E claro, o autor não está falando de violência física. A morte aqui é a do espírito, da fé, do chamado de uma pessoa. Entendi. É sobre o dano emocional e espiritual que pode ser infligido no ambiente que deveria ser o mais seguro de todos. Exato. Então, o que a gente vai fazer aqui é, dissecar esse argumento. Vamos tentar entender a lógica do autor sobre quem realmente tem o direito de julgar, quais os perigos de uma liderança que age por impulso e, principalmente, qual seria o modelo de correção que, segundo ele, constrói em vez de destruir. E o texto já joga a gente direto no centro desse debate, sabe? Ele estabelece uma distinção que é crucial. Existe a disciplina que a Bíblia ensina, que visa restaurar, Certo. e existe o julgamento humano, que na visão do autor só serve para ferir, e pode afastar as pessoas para sempre. A premissa dele é simples e direta. O papel de juiz, com J maiúsculo, pertence a uma única pessoa, Jesus. E qualquer líder que tenta sentar nessa cadeira, Está ultrapassando um limite muito, muito sério. e ele ancora isso biblicamente, né? Não é só uma opinião solta. Sim, sim. O alicerce do argumento dele é a passagem de Tiago, capítulo 4, que diz: há um só legislador e juiz, tu, porém, quem és que julgas o próximo. Uau! É como se o texto dissesse desde o começo: lembre-se do seu lugar. Você é pastor, não juiz. É guia, não carrasco. E essa distinção, assim, muda tudo. Certo. Vamos então para as consequências. O autor não está falando de pequenos erros ou, sei lá, de um líder que teve um dia ruim. Ele descreve um cenário de devastação. Exato. Que tipo de dano uma punição que ele chama de injusta pode realmente causar na vida de alguém? O texto é muito gráfico nisso. O primeiro impacto que ele aponta é uma dor profunda, uma espécie de quebra espiritual. Quebra espiritual. A imagem que ele usa é como se algo dentro da pessoa se partisse. Não é só tristeza, é um dano estrutural na fé daquela pessoa. Um abalo no alicerce. Perfeito. A pessoa começa a duvidar não só do líder, mas talvez do sistema todo, ou até... Até de Deus. Exatamente. E esse dano estrutural leva à segunda consequência: um desânimo que pode se tornar irreversível. A pessoa perde a vontade e a energia para continuar. E aí o caminho fica curto, né? Curtíssimo. Daí para o terceiro ponto é um pulo: o afastamento definitivo da comunidade. E no extremo, e esse é o maior temor do autor, a pessoa abandona completamente a fé. É um efeito dominó trágico. Começa com uma decisão, talvez impulsiva, de um líder e termina com a perda total da fé de alguém. Precisamente. E para deixar claro que isso não é um exagero, o texto traz um alerta do próprio Jesus em Mateus. Ai do homem pelo qual vem o escândalo. E escândalo aí tem um peso enorme. Um peso imenso. A palavra significa literalmente pedra de tropeço. Ser a razão pela qual alguém tropeça e cai na jornada da fé é tratado como uma das ofensas mais graves que existem. A responsabilidade é gigante. Ok, então fica claro que o autor não é contra a ideia de disciplina em si, mas sim contra a forma. A crítica é ao método, não ao princípio. Exato. Se a abordagem autoritária, impulsiva, é tão destrutiva, qual seria o caminho correto que o texto propõe? A proposta do autor é um contraste total. Ele se baseia no processo descrito em Mateus capítulo 18, que é quase um manual de como lidar com erros de forma redentora. Certo. O primeiro passo, e talvez o mais importante, é a abordagem inicial. Vai arguí-lo entre ti e ele só. A conversa particular, 1 a 1. O que já diz muito, não é? O objetivo não é expor ou envergonhar. Não. É ganhar o seu irmão. A dignidade da pessoa é preservada desde o começo. É um ato de restauração, não de acusação.
Exatamente. A intenção define todo o processo. Se essa conversa privada não resolver, só então se passa o segundo passo. Levar uma ou duas testemunhas. Uhum. E o papel delas não é formar um júri, mas confirmar os fatos. Ajudar na mediação. É para evitar o disse-me-disse e trazer clareza. Ainda é um círculo pequeno, controlado, focado na solução. Sim. E apenas como último recurso, se tudo mais falhar, o assunto é levado à comunidade. É um processo gradual, cuidadoso, que visa a reconciliação a todo custo. Certo. Agora, se esse é o modelo ideal, o autor também descreve a sua antítese, né? O que nunca se deve fazer. E imagino que essa lista do nunca fazer seja basicamente o exato oposto de tudo isso. Quais são as grandes bandeiras vermelhas que ele aponta? São um espelho sombrio do caminho correto. Primeiro, a exposição pública desnecessária que transforma a correção em humilhação. Terrível. Segundo, decisões solitárias e impulsivas de um líder sem conselho, sem oração. Terceiro, o que é muito comum, um julgamento baseado em emoções cruas, tipo raiva, frustração, decepção pessoal. E me parece que tem um quarto ponto que talvez seja a raiz de todos os outros, a motivação por trás da punição. Sim, e esse é o ponto crucial. O texto condena a punição que serve para satisfazer o ego do líder ou simplesmente para demarcar território e afirmar quem manda aqui. Para amarrar essa ideia, ele cita a famosa passagem de Mateus 7, não julgueis para que não sejais julgados. A interpretação dele não é que não se pode corrigir, Claro. mas que é proibido julgar com hipocrisia, com o peso para os outros e outro para si mesmo, sem a misericórdia que se espera receber. E essa discussão sobre o método nos leva a um ponto que eu achei fascinante no texto. Ele conecta diretamente o como um líder corrige com a sua própria autoridade espiritual. Não é só uma questão de boa prática, afeta a própria legitimidade da liderança. Como essa conexão funciona? Essa é a virada de chave do argumento, né? A ideia é que a autoridade espiritual não vem com cargo. Ela é validada pela conduta. Entendi. O modelo ideal de líder que o texto defende, citando o apóstolo Pedro, governa pelo exemplo, não pelo medo. A passagem é de 1 Pedro 5. Pastoreai o rebanho de Deus, não como dominadores, mas tornando-vos exemplos do rebanho. Então a autoridade real nasce do respeito que o caráter do líder inspira. Isso. Não da intimidação que o cargo impõe. Certo, então a autoridade não é um crachá que você pendura no pescoço. É algo que se vive. O que acontece, segundo o texto, quando essa vivência se corrompe? O que um líder perde quando se desvia desse modelo? O texto chama isso de a queda. E é uma queda tripla. Quando um líder age movido pela ira do homem, uma expressão que o autor usa para descrever ações baseadas em impulsos carnais, ele perde primeiro a sua autoridade espiritual. As pessoas podem até obedecê-lo por medo ou por hierarquia, mas não mais por reconhecerem nele uma direção genuinamente divina. A obediência se torna externa, mecânica. Perde-se a conexão de coração. Perfeito. A segunda perda é a credibilidade. Suas palavras, suas pregações, tudo começa a soar oco, porque as ações contradizem o discurso. Faz sentido. E a terceira perda, a mais grave de todas, é a direção do Espírito Santo. O texto é taxativo. Nesse ponto, o líder deixa de operar no poder de Deus e passa a agir na força da carne. E o que isso significa na prática, agir na força da carne? Significa que as decisões passam a ser baseadas nas suas próprias habilidades, inseguranças, medos, desejos. A liderança deixa de ser um canal para a vontade de Deus e se torna um exercício de poder puramente humano. Para se autoproteger. Exato, para se auto-perpetuar. A autoridade se torna performática, defensiva. E é aí que ela se torna perigosa. É nesse ponto que o autor usa a linguagem mais forte do texto. Ele não mede palavras e faz uma acusação que é francamente chocante. A de que uma liderança que agia assim está, na verdade, colaborando com o inferno. Isso não é só uma figura de linguagem, certo? Ele constrói um argumento para chegar aí. Exatamente, é a acusação mais grave, mas ela vem com uma lógica bíblica. O raciocínio parte do Evangelho de João, capítulo 10, onde Jesus afirma que o propósito do adversário, Satanás, é roubar, matar e destruir.
Certo. O autor, então, traça uma linha reta. Ele argumenta que quando as ações de um líder motivadas por inveja, autoritarismo ou insegurança resultam em afastar pessoas, em calar dons por se sentir ameaçado, em matar o chamado de alguém, O resultado é o mesmo. o resultado prático é o mesmo: roubo, morte e destruição. Ah, então mesmo que a intenção do líder não seja essa, o resultado final o alinha com o propósito do inimigo da fé. É uma colaboração por consequência, não por intenção. Exatamente. Uma colaboração involuntária, mas, aos olhos do autor, terrivelmente real. A intenção na cabeça do líder pode ser proteger a igreja ou manter a ordem, mas o fruto das ações dele é ferir o corpo de Cristo. Em vez de edificar, ele está demolindo. Isso. E qual o impacto disso no chamado divino de uma pessoa? Se um líder toma uma decisão errada, ele pode destruir o que Deus planejou para alguém? Aqui o texto traz um ponto de equilíbrio importante. O autor afirma categoricamente que nenhuma decisão humana pode anular um decreto divino, citando Apocalipse. Que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Exato. O destino final da vocação de alguém está seguro nas mãos de Deus. Isso é uma nota de esperança no meio de um alerta tão sério. Sim, mas o alerta continua. Embora o destino não possa ser destruído, o percurso pode ser terrivelmente danificado. Decisões irresponsáveis de uma liderança podem atrasar chamados por anos. Podem ferir vocações de forma tão profunda que a pessoa leva a vida inteira para se recuperar. Nossa, E podem empurrar pessoas para fora da igreja, privando-as do suporte comunitário. É como colocar pedras, arame farpado e armadilhas no caminho de um corredor. que imagem. Ele pode até chegar ao final, mas vai chegar ferido e exausto. Ok, o cenário que o autor pinta é sombrio. Se o modelo humano é tão suscetível a falhas tão graves, para onde ele aponta como a referência final? Qual é o antídoto para tudo isso? O texto aponta para uma única direção: Jesus. Ele é apresentado como um modelo supremo, não só de liderança, mas também de correção. E o autor usa um dos episódios mais conhecidos do Evangelho para ilustrar isso: a mulher apanhada em adultério. Todos prontos para apedrejá-la, seguindo a lei. A tensão é máxima. Sim. E a resolução de Jesus é de uma genialidade divina. Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. É uma frase que carrega um universo de significado. Um universo. O texto explora esse equilíbrio perfeito. Jesus não passa a mão na cabeça do erro, ele diz, não peques mais, estabelecendo a verdade e a necessidade de mudança. Certo. Mas ele também não esmaga a pessoa. Ele diz, nem eu te condeno, oferecendo graça e um novo começo. É a verdade e a graça em perfeita harmonia. Corrigir o ato sem destruir a pessoa. Exatamente. E é desse exemplo que o autor extrai o que ele chama de padrão do reino. Um padrão onde se corrige sem humilhar, se exorta sem destruir e se restaura sem expor. E qualquer coisa que fuja disso. É, segundo o texto, um desvio desse padrão divino. Qualquer disciplina que humilhe, que destrua a autoestima, que exponha desnecessariamente. Então, se a gente pudesse destilar a grande mensagem do autor, no final de tudo, qual seria o recado principal? O recado, no fim das contas, é bem direto. A autoridade dentro da igreja só é legítima quando se apoia em dois pilares: a palavra de Deus e o amor genuíno pelas pessoas. Se um desses pilares for removido, a estrutura desaba e o que resta não é autoridade espiritual, é só abuso de poder. O teste final para qualquer líder seria: a sua autoridade é uma ferramenta ou uma arma? Uau! Se ela não está sendo usada para curar, é muito provável que esteja sendo usada para ferir. E ele conclui que a igreja não precisa de mais juízes severos, mas de líderes que tenham o coração de Deus, que usem o poder para restaurar. Ele ainda cita uma das bem-aventuranças, de Mateus, certo? Sim, ele encerra essa linha de pensamento com bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É um lembrete de que a compaixão não é uma fraqueza na liderança. É a sua maior força. É a marca registrada. Exato. E o texto não termina aí. Ele deixa uma provocação final, uma espécie de alerta solene. Sim, e é uma que nos faz pensar. Ele cita Tiago capítulo 3. Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. É basicamente um aviso de
pense duas vezes antes de querer essa cadeira, porque a cobrança é proporcional à responsabilidade. Exatamente isso. E essa ideia de maior responsabilidade, obviamente, transcende os muros da igreja. Como esse princípio poderia moldar nossa visão de autoridade em outras áreas da vida? Essa é a questão que o texto deixa no ar. Se a premissa é que qualquer posição de ensino, liderança ou influência, seja no trabalho, na política, na família, nas redes sociais, vem com um padrão de julgamento mais rigoroso, isso deveria mudar tudo. Com que critério e cautela as pessoas deveriam aspirar a essas posições e, talvez mais importante, com que discernimento deveríamos escolher a quem seguir e a quem dar ouvidos. A provocação final não é só para quem lidera, mas para todos nós, sobre a natureza e o peso da autoridade em si.